Vem cá, conta uma coisa pra mim. Como que tá o seu relacionamento na sua casa? Você tem problema com alguém da sua família, com algum parente, ou você precisa perdoar alguém? Eu tô dizendo isso porque essas são algumas das perguntas que nós recebemos para o programa de hoje. E uma coisa que eu gosto muito do Trocando Ideias, pastor, é essa dinâmica de poder tratar de assuntos da Bíblia, de dificuldades que as pessoas têm em entender algum texto bíblico, mas também de problemas pessoais delas. É verdade. E nós temos aqui um E a conselheiro. confiança, né, das pessoas buscarem. Exatamente. E você pode confiar na gente se você tem alguma dúvida a respeito do seu relacionamento, do seu posicionamento. Fica aí com a gente, nós vamos tratar desses assuntos, tá bom? Mande sua pergunta para cá, o e-mail tá aparecendo para você, tá bom? A gente já volta. Muito bem, começando mais um Trocando Ideias, seja bem-vindo mais uma vez. Eu começo o programa de hoje com a pergunta da Claudete Maia. Pastor, podemos perdoar, mas decidir não conviver com a pessoa que nos feriu profundamente? Tiago, é uma boa pergunta, e essa pergunta não tem uma resposta simples, porque eu acho que é preciso entender melhor a conjuntura da pergunta, para não dar uma resposta rasa, ou até não assentada na verdade. Perdoar é uma função nossa, né? Nós devemos perdoar. A Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como também Deus em Cristo nos perdoou. O ideal, se houve arrependimento, porque veja bem, o perdão, ele implica em arrependimento. Imagine que eu cometo um erro contra você. Eu machuquei você. Eu não me arrependi do meu erro. Você me perdoa porque você não quer ficar com a dor no coração. Mas se eu não me arrependi, não tem como reatar o relacionamento. Não porque você não queira, porque eu que ofendi você, não estou arrependido. Então, se a pergunta tem a ver com isso, é claro, não tem como conviver com uma pessoa que cometeu um erro e não está arrependido do erro. Agora, numa segunda possibilidade, eu cometi um erro contra você. E aí eu vou a você e peço perdão. Falou, Tiago, você me perdoa, eu errei com você. Aí você responde assim para mim, tá bom, Hernandes, eu te perdoo, mas não quero conviver com você mais não. Aí está errado. Porque a Bíblia diz que eu devo perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Como é que Deus me perdoou? Deus me restaura. Eu volto a ter comunhão com Ele. Volto a ter intimidade com Ele. Se Deus dissesse assim para mim, Hernandes, eu te perdoo, mas eu não quero saber de você não. Eu estaria perdido. Então, veja bem, o amor é incondicional, o perdão não. O amor de Deus é incondicional, o perdão de Deus não é incondicional. O perdão de Deus requer arrependimento. Deus não perdoa a quem não se arrepende. Então, em havendo arrependimento, tem que ter perdão e reconciliação. Senão, não houve perdão. E pastor, a questão do perdão é preciso ter um entendimento, lógico, né, a respeito do perdão, mas é preciso sentimento ou é uma questão mais de atitude? Essa é uma boa pergunta, Tiago. O perdão é uma atitude mais do que um sentimento. Eu resolvo perdoar. Agora, quando eu perdoo, Deus muda o sentimento. Eu não preciso esperar ter um sentimento para perdoar. Eu tomo uma decisão de perdoar. E na medida que de fato eu perdoo, Deus muda as disposições do meu coração. Muito bem. Nós recebemos também um e-mail do Vitor, que ele diz o seguinte, pastor, eu gostaria que o senhor falasse sobre os atributos incomunicáveis de Deus em Jesus, enquanto homem aqui na terra. Veja bem, a pergunta é muito boa e é preciso entender isso, Tiago. Jesus tinha duas naturezas distintas, natureza humana e natureza divina.
Quanto homem, ele se esvaziou. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, quanto homem, ele abriu mão dos chamados atributos incomunicáveis. Por exemplo, se ele estava em Jerusalém, ele não estava na Galileia. Então, o atributo da onipresença não está lá. Quanto homem, ele não tinha o atributo da infinitude, da imensidão. Ele se esvaziou. Aliás, Filipenses 2,6, que diz isso, ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. Esse é o grande mistério, segundo Atanásio, que venceu as teses de Ário, lá no primeiro Concílio Geral da Igreja, em 325 em Nicéia, que escreveu um livro sobre a encarnação, diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. Porque essa é a fase que nós chamamos da humilhação de Cristo. Sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Isso faz parte da humilhação de Cristo. Quando ele abre mão das prerrogativas que tinha quanto Deus, para se fazer homem. Então eu não posso falar dos atributos incomunicáveis da natureza humana. Os atributos incomunicáveis estão ligados à natureza divina de Cristo. Bom, eu transmito agora então o relato do André. Pastor, eu estou tendo dificuldades no convívio com a minha mãe. Ela tem um perfil narcisista, possessivo e controlador. E está prejudicando até no meu casamento. Eu posso me afastar dela sendo a minha mãe? Essa é uma boa pergunta e pena que a mãe que não está aqui para ouvir. É pena que a mãe não está aqui para ouvir a resposta, né? Então, o problema aí não está com o filho, o problema está com a mãe. Se o filho está sendo honesto e verdadeiro na sua análise, uma mãe, eu sei que toda mãe ama o seu filho, a sua filha, mas quando uma mãe exorbita, excede, transcende seu papel de ser uma mãe narcisista, possessiva e controladora, ela está adoecendo a relação, prejudicando a relação. E note que esse filho que fez a pergunta é casado. Portanto, esse filho já saiu de casa, constituiu uma nova família. E erra contundentemente um pai e uma mãe que, ao casar um filho, ao casar uma filha, quer controlar o filho que já está casado, nem solteiro. Tem que saber onde entra a autoridade de mãe e de pai. Porque um filho controlado, monitorado no cabresto, numa camisa de força, se ele vai obedecer essa postura do pai e da mãe, ele vai ser uma pessoa infeliz. Ninguém é feliz no cabresto. Ninguém. O papel dos pais não é manter filho no cabresto. O papel dos pais é preparar os filhos para a vida. Agora, a pergunta dele é pontual. Posso me afastar? Se necessário for, se afaste. Porque o que é família, Tiago? Olha como é que Deus planejou a família. Família é um homem, uma mulher e sua prole. Essa é a família nuclear. Essa é a família. Então, no momento em que o cidadão casa, o que a Bíblia diz lá em Gênesis 2:24? Por isso, deixa o homem, seu pai, sua mãe, se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A relação de marido e mulher torna-se mais íntima do que a relação de filho e mãe, filho e pai. Se os pais entendem isso, eles não querem, não podem, não vão monitorar os filhos. Porque vai gerar uma crise no casamento desse filho,
vai estragar a família desse filho lá na frente. Então, é deixar mesmo. É melhor esse filho que fez a pergunta investir no relacionamento conjugal e manter uma boa relação com a sua esposa do que criar um problema com a sua esposa para querer atender essa mãe controladora. No momento em que a família nuclear é formada, ou seja, marido e mulher e sua prole, os demais membros viram parentes. A família é marido e mulher e a sua prole. E bendita é a mãe, bendito é o pai que entende isso e dá suporte. Falou, estou aqui, precisando de mim, estou aqui. Mas não fica metendo bedelho na vida e no casamento dos filhos. Isso não funciona. Então, Claudete, Vitor e André, tá aí as respostas, né, das perguntas de vocês. Obrigado, vocês fizeram Trocando Ideias de hoje. Pastor Hernandes, deixa eu te contar um negócio. Conta. Eu sou cristão desde criança e eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos em várias outras igrejas e eu gosto de visitar as outras igrejas e alguns amigos de vez em quando. O problema é que todo mundo tem culto no domingo, né? Eu Exato. consigo fazer isso num culto durante a semana. E aí, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem um culto muito especial na segunda-feira. Tem mesmo. Que pode receber as pessoas que têm a sua igreja, mas querem conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é o Conexão com Deus. E na verdade, Tiago, o culto, Conexão com Deus, 80% a 90% das pessoas que frequentam este culto não são da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aí. É um culto aberto para a cidade. E para o Brasil, porque nós recebemos gente toda segunda de diversos lugares do Brasil, que vão para São Paulo, para negócios, para tratamento de saúde, para outras coisas, Sim. E aproveitam para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estamos lá de portas abertas e queremos acolher vocês, não só no Conexão com Deus, nós temos culto durante a semana toda e é um privilégio ter vocês na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O pastor Arival é o nosso pastor, é um homem de Deus e eu tenho a alegria de estar lá com ele. E é uma igreja muito acolhedora, muito dinâmica, muito viva e comprometida com a palavra de Deus. Então, venha para cá, participe com a gente, vai ser uma alegria ter vocês com a gente. Então, você sendo de São Paulo ou estando em São Paulo, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, vem conhecer a igreja, vem conhecer o nosso espaço, tá bom? Ah, não estou em São Paulo, eu moro em outro estado. Mas eu queria assistir o Conexão com Deus na segunda-feira às 8 da noite. Como que eu faço? Canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a IPP-TV também transmite ao vivo. Assista de qualquer lugar de onde você estiver, assim como toda a programação da igreja é transmitida ao vivo. É isso? É isso mesmo. Tiago, valeu, hein? Valeu, pastor. Bom programa hoje, né? Bom demais. Maravilha. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos então dar o nosso tchauzinho para o nosso pessoal aí. Até o próximo programa, né? Até lá, hein?